Voltamos com o nosso papo direto, estamos falando com a psicóloga Carles Longo, ela que teve diagnóstico do coronavírus, enfrentou aí dias de quarentena, sintomas, de certa forma, né, que deixaram debilitada realmente, que prejudicaram bastante, e são sintomas que, como a gente já conversou, inicialmente parece uma gripe, e no final das contas ela teve realmente a confirmação do Covid-19. Carla, você estava comentando, além das sequelas, você lembrou aí nesse intervalo de mais uma sensação que você vem percebendo no dia a dia. Conta pra gente. Isso. Quando a gente fala, né, começa, quando você inicia alguma fala que é mais prolongada, você tem vontade de tossir. E hoje também uma outra pessoa relatou para mim, que é uma pessoa que teve, né, coronavírus também, ela também relatou isso. Quando vai falar, vem uma tosse. Isso pela manhã. Ao longo do dia isso vai diminuindo, mas de manhã é mais intensificado. E é real, eu também sinto. Me fala uma coisa, o que é que você pensou e o que é que você sentiu quando confirmou que estava com o Covid? Quando eu fiquei aguardando, né, alguns dias aí o resultado do exame, e durante esses dias eu tive um sofrimento aí importante, né? Então, o meu anseio, para lhe ser bem sincera, eu já estava torcendo para que desse positivo, para eu me livrar daquilo, né? Então, porque eu pensei, gente, isso que eu estou passando, se não for, eu ainda vou pegar, como é que vai ser, né? Porque era algo que eu nunca tinha tido, aqueles sintomas, todos juntos ainda. Então, eu já imaginava que fosse, eu estava bastante convicta, e eu estava até torcendo para que eu pudesse me livrar. Mas no meio desse caminho vem o susto, vem o desespero, vem o medo, a angústia. Eu que sou mãe, né, de 2 filhos aí adultos, mas são filhos, para sempre filhos, né? Minha mãe que tem 73 anos e nós 4 moramos juntos. E Luciane, é desesperador você tá ali doente, impotente, podendo contaminar as pessoas que você ama e precisando do cuidado das pessoas que você ama. Porque eu precisava dos cuidados da minha mãe, da alimentação. Eu precisava que os meus filhos fossem ao mercado comprar as coisas para casa e ajudar a minha mãe. Enfim, é muito complicado. A gente sabe da importância do isolamento, de como isso tem que acontecer, mas ao longo dos dias isso vai se tornando praticamente impossível, porque a minha mãe ela estava desesperada e ela queria ficar perto, ela queria ver. E eu pergunto, né? Que mãe não gostaria, que mãe deixaria o filho trancado no quarto e passaria comida só por baixo da porta? Eu não conseguiria, né? Então eu compreendo a minha mãe, eu morreria, se eu ia morrer, vamos morrer todo mundo junto, mas eu não ia conseguir, eu tenho certeza. Não é uma atitude muito racional, ao contrário, é bastante passional, né? Mas eu acho que naquele momento a gente não consegue ser muito racional, e a minha mãe não conseguiu, porque eu acordei várias vezes com ela do lado da minha cama, né? E aí você E não fala, adianta falar, não adianta falar. não. Eu falava, mãe, você não pode entrar no meu quarto. Mãe, você entrou no meu quarto sem máscara. Mãe, avisa que a comida tá ali fora, tem um aparador próximo à porta do meu quarto, coloca aqui do lado. Não. Ela queria ver, ela queria me ouvir, me olhar, porque mãe tem aquela coisa, né, de conhecer o filho de olhar, né? Olha e já sabe. Então, foi bastante complicado de ministrar isso, mesmo eu pedindo para ela, e isso deixa a gente também bastante angustiado, porque o medo de infectá-la, né, aconteceu e é bem importante. Como é Medo que de foi? não ver mais os meus filhos. Nem fale. Como é que foi esse período de quarentena? Você falou aí da questão dos sentimentos. O que que passou pela tua cabeça? Mas assim, no dia a dia, além da tua mãe ter ido algumas vezes ali mesmo, você pedindo, ela ter entrado no quarto para levar comida e tudo mais, mas como é que foi assim esse dia a dia para tentar ter esse controle
com a questão de roupa de cama mesmo, de você não se movimentar pela casa, até teus filhos não entrarem de repente no mesmo ambiente que você estava. Como é que vocês conseguiram conciliar, tirando essas situações, como você disse, que mãe é mãe, tem situações, não adianta, você pode avisar, você pode falar, você pode pedir, e não adianta, se ela encasqueta que tem que ir lá, ela vai e acabou, e não tem conversa, e ela é mãe, e você vai falar o quê como filha, né? Você pode até falar, mas não vai resolver nada. Como é que foi Não, e a como é que gente foi esse restante, como é que vocês conciliaram? Bom, a tua pergunta é bem legal e eu acho que ajuda bastante gente. A gente criou algumas estratégias dentro de casa, né, para evitar aí o contágio. Então, nós tínhamos um cesto para minha roupa. Então, a minha roupa era lavada separadamente, aonde minha mãe lavava também com lisoforme, né, que a gente havia ouvido aí o médico dizer que era uma forma eficiente aí de lavar as roupas. Então, lavava separado, minha mãe usava luva, pegava as roupas e punha na máquina, né? Eu ficava a maior parte do tempo no quarto, não saía. Quando eu estava bastante entediada, eu abria a porta do quarto e na frente do meu quarto tem um solar, então eu abria aquela porta também e eu conseguia ver o dia e, né, ficava assim. Roupa de cama, tudo separado. Roupa é pijama, né? Porque você não usa outra coisa nesse período. E a alimentação, prato, talher, esses todos foram separados. Então, minha mãe fez uma bacia lá com copo, prato, talher, que era o que eu usava. E esse ficou reservado para mim. Então, era desse jeito aí que a gente tentou manter um pouco aí o controle, né, dessa situação. Você imagina como é que você pode ter sido contaminada? Ou não tem jeito, já pensou em N maneiras, ou de repente, não, você imagina porque você teve o contato com alguém, eu mesma fui fazer exame um determinado momento, porque o meu irmão, eu tinha estado com meu irmão e ele tinha estado com meu pai, que já tinha dado positivo lá atrás, tanto que acabou falecendo. Meu irmão, na sequência, deu positivo. Quando dele deu positivo, eu corri para fazer o meu exame e poder ver se eu poderia ter. Teve alguma situação assim desse tipo que você possa dizer, olha, acho que foi mais ou menos dessa maneira? Você imagina como é que você possa ter sido contaminada? Acho bastante complicado, sabe, Luciane, a gente falar sobre isso. A gente tem algumas suspeitas, pode até ter, mas vão ser sempre suspeitas. Isso. Por quê? Eu me cuidei muito, né? Usei o álcool gel, ainda uso o uso de máscara, evitei uma série de lugares, eu não fui em nenhuma festa, eu não fui em nenhuma aglomeração, mas eu, na minha casa, sou, né, a responsável aí, mercado, farmácia, então eu fazia esse trajeto aí, sou eu que ainda faço, e pode ter sido, né? Então, eu acho complicado eu falar assim, pode ter sido no mercado, considerando que o mercado também está tomando todos os cuidados para que as pessoas não sejam infectadas. Então, a gente corre o risco de ser injusta. Eu tenho um programa de rádio, né? Então, eu vou num estúdio onde tem uma rotatividade bastante importante também, mas não é justo, foi lá. Então, a gente pode estigmatizar algumas pessoas e lugares, eu tenho um pouco de cuidado com isso. Mas a minha rotina era bastante restrita, era casa, consultório, né, assim, brigas com a minha mãe, porque minha mãe tem 73 anos e ela tem mania de mercado. Então, é assim, tem que comprar ovo, tem que comprar leite, então faz uma lista, porque não dá para ir todo dia no mercado. É Exatamente. perigoso, né? Então, assim, eu não sei te responder isso, tá, Luciane? Porque eu não tenho, assim, um lugar que eu tenha dito, eu não usei a máscara em determinado lugar, ou eu não passei álcool gel. E outra coisa, eu não tive contato com ninguém que tivesse declarado
que tenha tido coronavírus ou que tenha apresentado os sintomas e tenha me ligado, ó, Carla, eu apresentei sintomas e tive com você essa semana. Não, né? Isso. E por isso que eu fiz uma live na minha rede social para tentar amenizar e quebrar esse padrão de comportamento que é bastante prejudicial, porque a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que ter cuidado, né? Agora não é Isso. momento de vergonha, tampouco de criticar, mas sim de criar estratégias e ferramentas para combater o vírus. Essa pergunta eu faço, conversei com uma outra pessoa também que está recuperada, porque a gente também já passou da fase da comunitária, onde seria mais fácil a gente identificar essa situação, principalmente se alguém liga, olha, tive com você semana passada e eu tô com sintoma aqui, tô fazendo exame, ou já fiz o exame e deu positivo. Então, é mais difícil mesmo, mas a gente, de repente, ainda pode ser que tem muita gente que tem essa facilidade de encontrar ali a possibilidade. É o que eu digo com relação ao meu pai, por exemplo. Com certeza não. Provavelmente ele pegou no hospital. Ele entrou no hospital, fez um transplante, saiu dali, uma semana depois, certinho, ele começou a apresentar os sintomas. Voltou já confirmando logo em seguida a Covid. Meu irmão teve contato com ele, porque ele era cego, então, com certeza, na hora de levar para o hospital, meu pai tocou, segurou, se apoiou nele. Então, é muito provável que isso tenha ocorrido nesse momento, dentro do carro, ao sair, ao entrar no hospital, enfim. Então, assim, existem essas possibilidades. Por isso que eu questiono, só para a gente poder tentar estabelecer. Mas está realmente ficando cada vez mais difícil da gente estabelecer a forma como pegou. Não, tá muito, essa questão do controle já era. Para você ter controle de novo, só assim, num lockdown, sabe, numa quarentena mais restritiva do que já foi anterior, para poder dar uma segurada boa mesmo, e aí você começar a dar uma segurada e uma controlada. Mas aí eu te pergunto, o que é que você pensava durante essa quarentena e como é que você conseguia? Você tinha ali tua mãe, teus filhos por perto, mas você de repente tem, né, familiares, amigos. Como é que foi manter esse contato? Que você não precisou ser hospitalizada, e a gente sabe que quem precisa ser hospitalizado, mesmo quem não vai para a UTI, tem uma certa dificuldade de conversar, inclusive, com os familiares. Mas como é que foi esse período de quarentena no sentido dessa coisa do contato mesmo? O que é que você sentiu ali? Bom, a primeira semana, da segunda-feira até a sexta, eu só senti dor. Bastante dor e desconforto. Então, a gente não tem contato com as outras pessoas, né? Elas entravam em contato, a família, com a minha mãe, porque a gente fica muito debilitado, tá? E você não tem nem vontade. Porque outra coisa que eu não relatei é a dor nos olhos. Né? Eles falam em conjuntivite, eu não tive conjuntivite, mas dor nos olhos, aquela dor que confunde com a dengue. Que Uhum. você vai ler, não consegue fixar o olhar, né? Então, vou ficar em casa, vou ler. Não vai ler porque não consegue. É desconfortável o negócio, gente. Dói o olho, né? O fundo do olho. E é uma dor, assim, desconfortável, uma coisa que fica o tempo todo. Sabe quando você sente, machuca um dedinho, que você não é uma dor insuportável, mas você sente que tem o dedo e fica incomodando? É assim com o olho também. Não sei se consegui exemplificar aí, né? Mas a questão do olho é bom falar mesmo que a Poliana, a professora Poliana, por exemplo, ela relatou conjuntivite, que é o que você falou, né? Tem gente Uhum. relatando. No caso dela foi conjuntivite. A questão, ele pode, dependendo de cada organismo, vai ser um pouquinho mais leve ou um pouquinho mais grave, de repente, mas é bom ficar atento para isso também. Eu tive esse sintoma também. E aí, no sábado para o domingo, que eu já comecei a dar uma melhorada, aí a gente já fazia videochamada, né? Eu tenho o grupo das minhas irmãs e a gente fazia videochamada, elas todas assim muito preocupadas. E aí vem aquela tua força interna de você não querer passar para aqueles que estão preocupados com você que você não tá legal. E você começa a reagir.
E aí eu comecei a passar mais tempo sentada, porque até então eu ficava mais tempo deitada, e isso não é legal, né? Porque quando a gente está falando de uma doença de pulmão, quanto mais tempo a gente ficar deitado, mais perigoso isso pode ser. Isso. Então eu comecei a ficar mais tempo sentada, fazer mais videochamada, a trocar um pouquinho mais de mensagem, e aí isso foi me estimulando, foi me animando, foi assim me dando forças, literalmente, para poder superar esse momento. E o amor da família, assim, é curativo, né? Eu não gosto de falar que a gente Não, fica emocionado. pode se emocionar. E é justamente essa retomada, essa força que você recebeu e que você também comentou já na edição, inclusive, de aniversário de Paranaguá, que a gente quer conversar no próximo bloco, saber como é que foi essa retomada, de você dar as dicas, né, para pessoas, de repente, que estão passando por essa fase, ou para aquelas que ainda não tiveram, mas que vão vir a ter, porque a gente sabe que está cada vez mais difícil da gente controlar ou evitar. Tudo é feito para reduzir riscos, não para garantir que você não vai pegar o corona, né? Mas a gente vem com esses detalhes, a Carla vai estar falando um pouquinho mais dessa experiência, dessa retomada, dessa virada no jogo contra o Covid-19 no próximo bloco. A gente volta já.